meditamos e eu lembro que eu intitulei o que nós meditamos de A Era da Ansiedade, né? Baseado num poema famoso, e nós colocamos já na internet. Eu lembro que a gente leu 2 textos, um em Gênesis 15, eu li apenas o versículo 1 e 8, e depois eu li o Salmo 3, e nós vimos como, ao contrário do que nós podíamos pensar, não é? As gerações passadas, em vez de reprimir seus sentimentos, as gerações modernas fazem muito mais isso, e nós vivemos realmente na era da ansiedade. E hoje, na nossa geração, há 2 maneiras das pessoas abordarem os seus sentimentos. Uma tem um aspecto em que as pessoas tentam negar os seus sentimentos, e os cristãos, eles estão muito ligados a isso. Eles tendem a orar, falar, escondendo isso. Já o mundo tenta dar vazão aos sentimentos, achando que você deve expressar os seus sentimentos, e vimos como as 2 coisas levam para o mesmo lugar, não é? A nossa era de ansiedade. E vimos que os salmos, por exemplo, eles têm uma abordagem totalmente diferente. Eles nem são guiados pelos seus sentimentos, nem eles negam os seus sentimentos. Eles processam esses sentimentos segundo a verdade de Deus, em oração diante de Deus. Então eles sempre vão honestamente chegar com os seus sentimentos diante de Deus e dizer: Senhor, eu senti inveja dos ímpios, eu estou totalmente deprimido, ansioso. Então eles são curados, então eles são sábios, então eles vivem como Deus diz que é para nós vivermos. Mas isso foi o que nós vimos no domingo. Mas como eu mencionei Gênesis 15, 1 e 8, só para pontuar, mas nós ficamos realmente no Salmo 3, e olhamos o caso de Davi, e só na aplicação final eu falei um pouco sobre Gênesis 15, alguém ouvindo, falou assim: puxa vida, poderia ter falado mais sobre Gênesis 15, óbvio que não dava tempo, falei mais de 1 hora só sobre a outra parte, né? Então eu vou fazer isso hoje, eu vou falar um pouco sobre Gênesis 15, que nós mencionamos, mas não nos detivemos, porque é um bom complemento, e acrescenta outras coisas para nós. Então Gênesis 15, a partir do versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Nós vimos como Davi, no Salmo 3, menciona esse texto, por isso nós lemos lá. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é um Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, e para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão as enxotava. As aves de rapina, né? Desciam sobre esses animais que ele partiu. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina
será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. A Bíblia, algumas vezes, tem esses grandes revelações de Deus, em que Deus mostra de uma maneira visível algo da sua glória. O nome disso é teofania. Como nós sabemos, Deus é invisível. Deus não pode ser visto. Não é simplesmente porque Ele não pode ser visto, é porque Ele é invisível. A qualidade daquilo que é invisível é que não pode ser visto mesmo. Não é só porque nós não podemos ver, é porque Deus é invisível, mas Ele manifesta a sua glória às vezes de maneira visível. Quando isso acontece, é uma teofania. Isso acontece algumas vezes na Bíblia, e quase todas as narrativas das teofanias em que Deus aparece são muito famosas. Por exemplo, com Moisés tendo uma visão da presença de Deus na sarça ardente. A sarça ardente era uma teofania. Você vê, era algo que queimava, o fogo estava aceso, mas não queimava a sarça, era uma manifestação da glória de Deus. E, por exemplo, na montanha, quando Deus deu a lei, aconteceu a mesma coisa. E quando Deus colocou Moisés entre a rocha, e Moisés teve uma visão de algo da glória de Deus, foi outra teofania. Ou quando Jacó lutou com Deus, teofanias. A Bíblia tem algumas teofanias. Essa aqui é a menos conhecida, ou seja, é a menos é aquela que as pessoas menos tomam ciência e o seu significado. Agora, ela não é tão famosa, mas eu diria que ela é a mais profunda de todas as teofanias para a revelação do propósito de Deus. No verso 1 diz assim: depois disto a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão. Não tenhas medo, Abraão. Então, imediatamente a gente pergunta assim: por que Abraão teria medo? Do que Abraão teria medo? Por que Deus estava falando assim com ele? O que estava acontecendo? E se a gente der um passo atrás, nós temos que fazer essas perguntas. Quem é Abraão? Qual é a relação que Abraão tem com Deus? Como essa relação começou? Qual é o propósito de Deus nela? Por que ele está com medo? Por que ele está lutando? Então, se você andar para trás, quando a história de Abraão começa, no capítulo 12 de Gênesis, a gente estava no 15, não é? Você verá que há 4 grandes crises na vida de Abraão. A gente até outro dia, estudando Hebreus, chegamos a mencionar alguma coisa a respeito. 4 grandes incidentes em que Deus, de uma forma especial, se manifesta a Abraão. A primeira é em Gênesis 12, no versículo 7, ele diz: eu vim a ti pela primeira vez quando estava vivendo em Ur dos caldeus. Então, Deus vem a Abraão. Abraão é um adorador da lua, Abraão é um pagão. Como eu disse, talvez fosse a época mais escura da história do mundo, porque era como a época do dilúvio sem um Noé. Não havia ninguém mais no mundo que louvasse a Deus. Normalmente as pessoas gostam de dizer assim: nossa época é terrível, nossa época, olha, ninguém... Mas essa época
é cheia de luz perto da época de Abraão. Imagine que no mundo inteiro não tinha ninguém que adorava a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos são pagãos, todos estão adorando outros deuses, e ninguém mais invoca o nome do Senhor, e Abraão faz parte de uma família assim. E Deus então foi até Abraão. Abraão não estava buscando Deus como o homem nunca busca Deus, e Deus foi lá e disse: saia do seu país. Essa é a primeira grande crise, não é? Saia do seu povo, saia da sua família, deixe as pessoas com as quais você viveu, deixe o lugar onde está a tua herança, onde o seu bisavô viveu, o seu avô, o seu pai, deixa a casa do seu pai, deixa a tua cidade, deixa o teu país. Eu quero que você deixe tudo que é familiar. Nós sabemos o que, quando a gente fala que algo é familiar, é aconchegante. Nós gostamos de estar em ambientes familiares. Sai da sua terra para um lugar que eu vou te mostrar. E o livro de Hebreus, ele diz: e Abraão saiu sem saber para onde ia. Essa foi a primeira crise. Então, mais tarde, Deus fez uma promessa a Abraão. Diz assim: Abraão, eu quero que você saia, porque eu vou fazer de você uma grande nação, e da tua descendência, dessa grande nação que eu vou fazer, da tua descendência vai vir alguém que vai ser uma bênção para todos os povos. A bênção vai alcançar todas as nações, tribos, raças, através de um descendente teu. Através de um descendente teu, eu vou trazer salvação ao mundo. Todo o meu plano eterno está ligado a um descendente que eu vou trazer através de você, da sua geração, e todo o meu plano eterno está ligado a isso. Então, quando Abraão recebeu essa promessa, ficou então estabelecido que ele seria uma grande nação, e que dos seus descendentes, alguém escolhido por Deus e enviado por Deus seria uma bênção para o mundo todo. Abraão entendeu duas coisas a partir disso: que ele teria que ter um filho, o que ele não tinha. Como é que ele ia ter uma grande descendência sem ter um filho? Deus teria que dar um filho a ele, se fosse fazer dele uma grande nação, da qual todas as outras nações do mundo, todos os povos seriam abençoados. Em segundo lugar, se Deus faria dele uma grande nação, essa nação precisaria de uma terra, não é? Povoar um lugar. Aqui em Gênesis 15, ele vem e diz: eu terei um filho, eu terei essa terra, essas coisas vão ser realidades, isso vai acontecer. Essa é a pergunta dele, e Deus diz: sim, mas preste atenção, Deus diz: eu vou dar a tua descendência, eu vou dar a terra, eu vou dar a sua descendência. Não é você que vai receber a terra. Dificilmente as pessoas querem, isso é muito comum, as pessoas sempre estão pensando de uma maneira pragmática ao se relacionar com Deus, e não se deleitando no propósito de Deus. Imagine essa promessa: olha, eu te faço essa promessa grandiosa, mas isso só vai acontecer depois que você morrer. Se você é alguém dessas pessoas que serve a Deus para obter alguma coisa, vai pensar: grande promessa, quer dizer que essa grande promessa é depois que eu não estiver mais vivo? Mas essa é a promessa. Se você ler todas as coisas que Deus diz, ele diz: eu vou dar esta terra à tua descendência. E o fato é que Abraão nunca teve uma terra, queridos, nunca. Ele sempre foi um peregrino. A única terra que Abraão teve é o lugar onde ele comprou, e ele foi sepultado com Sara. É a única terra que ele teve, foi o pedaço de chão que ele teve no mundo, o lugar da sua sepultura. Mas Deus diz: sai, que eu lhe darei uma terra, não a você, mas aos seus descendentes, daqui a 400 anos. Você ficava empolgado? Você ficava?
Deus fala assim isso: olha, viva para mim, viva para a minha glória, gaste sua vida confiando em mim, que daqui a 400 anos eu vou abençoar o seu descendente. Você ficaria empolgado? Ou você ia dizer: puxa vida, não dá, não vai ser ano que vem? Quase tudo que a igreja fala hoje é sobre o agora, nunca é sobre uma visão grandiosa do propósito de Deus. Mas esse é a promessa de Deus a Abraão: daqui a 400 anos, Abraão, muito tempo depois que você nem o pó do teu corpo tiver mais nesse mundo, tiver totalmente espalhado por essas terras. Então, em Gênesis 17, Abraão vem a Deus, e Deus diz: Senhor, você vai me dar um filho, só que eu estou esperando há 25 anos, sabe aquela vez que porque as pessoas quando leem Gênesis, parece que tudo acontece rápido assim, não é? Deus fala com Abraão, o cara vira uma página e Deus fala com Abraão, mas só que há intervalos enormes. Então passou 25 anos, Abraão no capítulo 17 diz para Deus: olha, já passaram 25 anos, Deus, eu estou com 99 anos, e minha mulher está com 90 anos, e tu disseste que a gente ia ter um filho, e que através desse filho viria uma grande nação, e que a esta grande nação, daqui a 4 séculos, tu daria uma terra, uma nação, e que dessa nação viria um em que todas as nações da terra seriam abençoadas, tu ias redimir o mundo através dele. Mas eu estou com 99 anos. Então finalmente, depois desse tempo todo, nasceu um filho. E quando nós chegamos em Gênesis 22, Deus diz a Abraão: agora eu quero que você pegue seu filho e que você leve ao monte, e que eu quero que você sacrifique o seu filho lá para mim. Não é matar a palavra, não é? Nós já estudamos isso aqui, não é isso que Deus diz. Ele fala: me oferecer seu filho como um sacrifício, o que é diferente, apesar de a gente não ter tempo para nos determos nisso hoje. Então, como eu já disse, a melhor maneira de você esquematizar a grande vida de Abraão é que Deus, nesses 4 momentos cruciais com Abraão, além da promessa ser essa promessa para séculos depois, e não para o tempo que ele ia viver, Deus vai dizer assim: olha, sai da tua parentela, sai da tua terra. E Abraão pergunta: para onde? E Deus responde: eu vou te mostrar depois, eu quero que você saia, mas para onde eu não vou dizer, só depois. Então Deus diz assim: eu te darei uma terra. E Abraão diz: onde? E Deus diz: mais tarde eu conto. Na verdade eu nem conto, na verdade só daqui a 400 anos as pessoas vão saber a terra que eu vou te dar, é isso que vai acontecer. Então depois Deus diz: eu vou te dar um filho. E Abraão pergunta: como? Deus diz: mais tarde eu te falo, depois eu te digo. Então finalmente Deus envia uma criança a Abraão, e depois Deus diz assim: olha, vai lá no monte e sacrifica seu filho para mim. Abraão pergunta: por quê? Depois você vai entender, depois eu explico. Nunca Abraão tem uma resposta de Deus para essas coisas. Em cada situação, Abraão passou por um limiar, por um teste, e ele sempre triunfou. Mas você vê, ele é um cara normal, ele tem muitas coisas que ele se parece conosco, e muitas das suas fraquezas, isso está em todos os lugares da biografia dele. Mas Abraão viveu uma grande vida, queridos. Ele viveu uma vida que é o oposto daquilo que nós meditamos no domingo, a era da ansiedade. É a melhor forma que nós podemos colocar. Abraão liderou a sua vida. A vida dele não dominou ele de maneira nenhuma. As circunstâncias não dominaram Abraão. Abraão sempre dominou as circunstâncias. Imagina uma pessoa, se ele fizesse parte daquilo que nós estávamos meditando no domingo, ouvir de Deus: olha, uma grande promessa, vou te dar uma terra daqui a 400 anos depois que você tiver morrido. O que eu posso dizer é que a vida nunca empurrou Abraão. Abraão nunca estava num lugar onde a vida foi empurrando ele. Ele dominava a vida. E uma das minhas linhas favoritas na obra de
de Shakespeare, em Macbeth, onde ele diz assim: cada nova manhã, novas viúvas uivam, novos órfãos choram, novos sofrimentos atingem a face do céu. Isso é a vida. E é verdade. Todas as manhãs tem viúvas chorando. Todas as manhãs tem órfãos chorando. Há novas dores a cada manhã no nosso mundo, e amanhã vai repetir de novo, todo dia e toda manhã. Essas circunstâncias vêm a você e vêm a mim. Essas circunstâncias tocam todos nós. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai pedir a Deus que você não morra? Que você morra, sei lá, de uma maneira que ninguém jamais morreu? Só há duas maneiras de morrer no mundo, duas. Ninguém escapou dessas duas maneiras de morrer no mundo. Ou você morre doente, ou você morre assassinado. Qual que você prefere? Não importa, você vai ter uma das duas. Não é? O Filho de Deus não morreu doente, mas morreu assassinado. Paulo não morreu doente, morreu assassinado. Eliseu morreu doente. Ou você morre doente, ou você morre assassinado. É isso que Shakespeare está dizendo ali. Essa é a vida, esse é o mundo, essas são as circunstâncias. Ninguém foge delas. É tolice pensar de outra forma ou esquecer dessa realidade. É por isso que Moisés diz: ensina-nos a contar nossos dias, a enxergar essa realidade. O que vai acontecer? Ou as circunstâncias vão derrubar você, ou você vai dominar as circunstâncias. Só tem essas duas opções. Ou você vai ser alguém que é levado por Deus, como nós vimos em Davi, no salmo que nós meditamos, vai dominar essas circunstâncias da vida, ou elas vão dominar você, e você estará ansioso, você estará deprimido, você estará com medo. O oposto. Abraão é o oposto. Como você pode dominá-los? Como você pode ser como Abraão? O que foi que Abraão fez? O que foi que Davi fez? Nós vimos como ele processou os seus sentimentos em oração verdadeira diante de Deus. Cada uma dessas coisas que vieram na vida dele, todos os tipos de circunstâncias, decepções, desilusões, contradições. Abraão teve uma vida real. Sabe, quando você lê sobre Davi, por exemplo, nós estávamos meditando, tão grandioso, um dos maiores guerreiros da história, um rei poderoso, mas quando você lê o final, na verdade, Davi velhinho, Davi na cama, nem as roupas podiam aquecê-lo, ele tinha um problema lá, circulatório tão grave, que nada. Davi, é a história dele, são as circunstâncias. Outra maneira de nós colocarmos é que é isso que a palavra de Deus chama de fé. Aqui está o segredo, no versículo 6, Abraão creu no Senhor, esse era o segredo, mas não é acreditar em Deus como a maior parte das vezes a gente faz. Por exemplo, você pode dizer: eu acredito em Deus, aí Deus diz assim: então daqui a 200 anos eu vou fazer isso, você vai ficar em paz? Se você acreditar em Deus, você vai, mas se Deus é uma coisa pueril, você pensa, daqui a 200 anos, isso não toca a minha realidade em nada, você não está realmente ligado ao que Deus está fazendo. Daqui a séculos, poxa, então é por isso que Paulo ele pode dizer: eu estou bem porque a nossa leve e momentânea tribulação não tem como comparar com o peso de glória que está sendo preparado para mim. Está vendo? Ele está falando sobre daqui a séculos também, mas ele diz: quando eu olho para esses séculos lá na frente, eu vejo um peso de glória tão grande, que isso aqui é leve e momentâneo, eu não sinto o peso disso, porque lá é muito pesado, e eu estou tão ligado ao que vai acontecer lá, que ele acreditava no que vai acontecer lá.
o que ia acontecer nos séculos vindouros dominava a vida de Paulo. O que Abraão fez foi que ele confiou dessa forma nas promessas, mesmo ele não tendo e está indo experimentar essas coisas ali. Ele confiava nas coisas que Deus dizia, não importava quais fossem as circunstâncias. Ele tomou conta delas, dessas promessas, ele confiou nelas, mas ele baseou sua vida nelas. Eu vou viver, porque eu tenho absoluta certeza que daqui a 400 anos, Deus vai dar a terra aos meus descendentes. E eu tenho absoluta certeza que de séculos, milhares de anos, virá através da minha descendência, que vai redimir o mundo, e eu vou viver uma vida à luz disso. Eu posso enfrentar qualquer circunstância, por causa dessas verdades. Em toda situação que eu tiver, essas verdades vão me dominar. Então há uma passagem muito interessante, em Hebreus 6,17, que se refere a Gênesis 15, que diz assim: porque Deus quis tornar clara a natureza imutável do seu propósito aos herdeiros do que havia prometido. Aqui Hebreus está mencionando Gênesis 15, Deus quis tornar claro para Abraão, confirmou com um juramento, para encorajar. Então diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento. Lá está falando sobre aquele texto, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Nós temos essa esperança. Essa é uma passagem maravilhosa. Essa esperança, essa que Abraão tinha, essa que Paulo tinha, é como uma âncora da vida. Foi o que Abraão teve. Abraão tomou essas promessas de Deus, e ele não apenas acreditava em Deus, assim, ele acreditava em Deus, e esse crer dele era uma âncora para a sua alma. Esse é o crer bíblico. É só o crer que se torna uma âncora, que é um crer verdadeiro. Aqui está a única coisa que eu sei sobre âncoras. O único momento que eu dependi mais de uma âncora na vida, eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu ia com o pessoal aqui da igreja, uma rapaziada, passar umas férias nos lugares, e a gente estava na praia, e a gente acabou ficando lá bastante tempo, e conhecemos um senhor que tinha uma casa lá enorme e tal, uma lancha grande, e eles sempre iam pescar. Um dia ele falou assim: você quer ir pescar junto com a gente amanhã? Eu falei: eu quero. E chamei um outro amigo, a gente tinha várias pessoas, mas foi só nós dois, e eu já comecei não gostando muito. Ele falou assim: a gente vai sair daqui 4h30 da manhã. Eu pensei: caramba, isso é hora de pescar, não é? Férias, ninguém deve acordar 4h30 da manhã. Então a gente foi, e aquelas pessoas eram simplesmente fanáticas por pescar, porque elas passaram o dia inteiro pescando. E eles queriam pescar em alto mar, aquela pesca que o cara senta, fica com o anzol. E eles foram tão longe que você não via mais a terra. Depois de umas certas horas que eu estava no lugar, eu pensei: não tenho mais a menor noção para onde a terra está. Se é para lá, se é para lá, se é para lá, não sei se eu for para lá, eu vou para a África. Estou totalmente perdido nesse lugar, mas fiquei lá. Também, o que eu ia fazer? Né? Não sabia nem mais onde era a terra. E foi ficando de noite. A gente tinha saído de manhã cedo, eles passaram o dia inteiro lá, foi ficando à noite, e começou a ventar, e o tempo começou a virar, mas eles não foram embora. E querido, tudo mexia à nossa volta. Foi uma experiência nada interessante. Minha única esperança, quando ficou escuro, era a âncora. Sabe? Tudo estava balançando, ventando, já tinha chovido, mas o barco estava lá no mesmo lugar. Eu não tinha a menor ideia agora no escuro para onde era, e
O que a âncora é? Quando tudo está mexendo, a âncora, ela estava lá no fundo, presa lá em algum lugar, umas rochas, assim, alguma coisa firme, em que não importava se tudo estava balançando, se o vento estava forte, se a corrente era forte, se tinha chovido, a âncora segurava o barco. A âncora mantinha ele lá. Essa é a razão pela qual a âncora é usada aqui em Hebreus como símbolo dessa verdadeira fé, que ele chama de esperança. Abraão podia olhar 400 anos na frente, 12 mil anos na frente, aqui, ó, nós somos abençoados, de todas as tribos, línguas, nações, de todos os povos seriam abençoados em Abraão, nós somos abençoados naquela promessa. Era nisso que Abraão estava confiante, isso era uma âncora para ele, não importava o que acontecia, não importava a circunstância. Então, ele estava sempre firme porque tinha uma âncora. Agora, o que é a nossa âncora? Se a tua âncora é o trabalho, se a nossa âncora é a nossa aparência, nossa saúde, nosso talento, nossos amigos, nosso romance, nosso casamento, isso não vai estar sempre lá. O que funciona como uma âncora é uma coisa que vai estar sempre lá. O barco mexia, o mar mexia, o vento soprava, a âncora ficava no mesmo lugar. Ela não mexia, ela não era afetada pelas coisas que estavam acontecendo. Então ela segurava o barco. Agora, que outra coisa vai estar sempre lá? Nenhum amigo estará sempre lá, nenhuma família. Nenhum talento vai estar sempre lá, a tua aparência não vai estar sempre lá. Não é óbvio a razão pela qual essa era, por exemplo, a era da ansiedade? O que quer que seja que você coloque como a sua âncora para baixo, se a sua âncora é uma circunstância, você não tem segurança. Você não tem segurança, porque é como se você colocasse a sua segurança na água, mas a água está mexendo, o vento está soprando. Se a sua âncora está em qualquer coisa que não é algo assim sólido, tudo é água. Sua amizade é água, seu casamento é água, sua aparência é água, seu dinheiro é água, vai mudar. São circunstâncias. A nossa âncora não pode ser a circunstância, porque elas estão fadadas a mudar. Está fluindo, é água. Se parece que está fluindo agora, vai fluir e você vai perder. Assim, pense, suas amizades são água, seu casamento é água, os amigos são água, seu rosto é água, tudo é água. Você não tem esperança, você não tem uma âncora, você não tem algo por baixo da água que te segure quando tudo mudar, quando a água estiver se mexendo. Ela pode estar calma durante um tempo. Eu passei a maior parte daquele dia com o mar calmo, mas ele não estava mais calmo. Eu passei a maior parte do dia com o sol e o céu azul, mas estava tudo escuro agora, estava chovendo, as circunstâncias mudaram. Se você ancorar a sua vida em circunstâncias, você será jogado de lá para cá, queridos. Você não tem como ficar firme. Então a única maneira de você ter esperança é se você ancorar ela em algo além das circunstâncias. Se estiver firme. É sobre isso que Hebreus está dizendo. Algo que é mais pesado que o céu. Porque se você... na verdade é algo que vai durar mais do que o céu. Se você colocar só em algo que não é mais pesado do que as coisas que acontecem, ou seja, tem menos glória do que o que acontece, aquilo vai ser levado. Então isso não só vai durar mais que os seus amigos, mais do que as suas habilidades, o seu trabalho, vai durar mais do que o planeta Terra. É a promessa de Deus. Abraão conseguiu pegar seu coração e ancorar neste lugar tão firme,
que mesmo que a terra viesse 400 anos depois, fez todas as circunstâncias dele estar sob o seu domínio, fez todas as situações da vida estarem controladas. Ele colocou a âncora firme naquele no qual todas as famílias da terra, todos os povos da terra teriam homens redimidos. No verso 8, isso nos mostra como ele era apenas um homem como nós. Deus diz: eu lhe darei esta terra, eu farei de você uma grande nação, eu abençoarei toda a terra através de você, eu vou te dar um filho, e eu quero que você viva como se essas coisas fossem acontecer, de tal maneira que a sua vida nunca contraria essa realidade que eu estou te prometendo agora. Não importa o que apareça, não importa o que aconteça, não importa se as coisas estiverem indo por um caminho que pareça que vai dar um lugar totalmente diferente, você vai ancorar a sua vida e vai viver exatamente como a absoluta certeza de que tudo isso é a realidade. Coloca a sua âncora nisso e jamais tire. O que Abraão diz no versículo 8: mas como eu vou saber? Você vê, é um cara como nós. Como eu vou saber? Como eu vou saber que tu has de fazer todas essas coisas? Como eu posso descansar? Como eu posso não entrar na era da ansiedade? Como eu posso controlar a minha vida e não ser controlado por ela? Como eu posso ter essa âncora? Então Deus diz no versículo 9: traze-me uma novilha, um bode e um carneiro com 3 anos, juntamente com uma pomba, um pombo. Ele está dizendo, o que é interessante aqui, é que ele diz, Abraão trouxe todas essas coisas para ele, cortou em 2 e organizou as metades em lados opostos. Os pássaros, no entanto, ele não cortou pela metade. Então as aves de rapina caíram sobre os cadáveres, mas Abraão os expulsou. Você vê, Deus não tinha nem mandado cortar, mas Abraão já sabia. Quando Deus, ele tinha perguntado a Deus como ele poderia saber e isso ser a âncora da alma dele. Quando Deus manda ele trazer esses animais, ele já sabe o que fazer. E como ele partiu os animais? Botou metade do animal para lá, metade do animal para cá, com aquelas vísceras no meio. E passou o dia inteiro, urubu, as aves de rapina começaram a querer comer. Então Abraão passou o resto do dia espantando os bichos. É uma visão meio assim, estranha para nós. O que é difícil para nós é porque nós vivemos em outra cultura. Abraão sabia exatamente o que tinha que fazer, cortar os animais. Nós vivemos numa cultura diferente, não é? Isso era como assinar um contrato. Quando a gente faz um casamento, as pessoas fazem promessas. O casamento é uma aliança, não é? Por isso que Deus criou o casamento, para mostrar a sua aliança. É uma aliança, você faz uma promessa. O casamento, eu já disse isso várias vezes, quase sempre hoje em dia virou moda deixar os noivos escolher os votos de casamento, mas o que eles falam não é voto coisa nenhuma. As pessoas falam o quanto ama o outro, mas isso não é voto de casamento. O voto de casamento é uma promessa, não é dizer eu te amo, você é minha vida, você me completa, quando eu te conheci minha vida se transformou, o céu ficou mais azul, nada disso é aliança. Promessa é sobre o futuro, não é sobre o que eu sinto agora. Eu te amo, eu te quero, você é isso, você é aquilo. Promessa é, daqui a 10 anos eu vou estar te amando, daqui a 20 anos, daqui a 30, é uma promessa sobre o futuro, é um contrato. Então, o que as pessoas fazem hoje em dia é assinar um documento, eu vou ficar contigo se você estiver doente, ou se você estiver saudável, na tristeza, na alegria, na doença, essas coisas. E alguém podia perguntar, como é que eu vou saber se isso é verdade? Se o que você está dizendo você vai cumprir? Então, vamos assinar aqui um documento, para que todo mundo saiba que eu dei a minha palavra, mas eu não só dei a minha palavra, eu assinei um papel, e eu não fiz só assinar um papel, eu chamei testemunhas para assinar o papel junto comigo, e eu não fiz só isso, eu também fui diante de Deus e falei para ele também. Isso é uma aliança. Agora, na época de Abraão, essa é a nossa cultura. É óbvio que se você quebrar a palavra, tem consequências, mas cada vez uma cultura mais rasa tem menos
consequências. Mas naquela época de Abraão, ele não vivia numa cultura de escrita como a nossa, mas numa cultura oral, de contar histórias. E a maneira com que eles faziam alianças eu acho até mais eficaz, porque era mais, era mais nítido para todo mundo que estivesse participando a grande seriedade do que uma aliança era. Então, o que eles faziam era mostrar quais seriam as consequências de se quebrar a aliança naquela época, quando as pessoas iam casar, quando as pessoas iam fazer um contrato, enfim, eles faziam isso. Você ia mostrar através dos animais as consequências e a maldição de se quebrar uma aliança. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, em Jeremias 34, 18, a gente lê assim: portanto, assim diz o Senhor, não me obedecestes. Os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram diante de mim, tratarei como bezerro que cortaram. Olha o que Deus está dizendo: vocês não me obedeceram, nós fizemos uma aliança, vocês partiram o bezerro, vocês passaram no meio do bezerro, agora vocês desobedeceram, eu vou tratar vocês como bezerro, vocês vão ser cortados. É isso que esse símbolo queria dizer. Quando você cortava os animais, você estava dizendo: se eu quebrar a aliança, que eu seja partido como bezerro, que meu corpo seja dado aos animais para comer, que a minha vida seja destruída. Então, olha o que Deus está dizendo: portanto, assim diz o Senhor, não me obedecestes, os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram diante de mim, tratarei como bezerro que cortaram em dois. Foi o que Abraão tinha feito, cortou os animais em dois e passou. E depois andaram entre as peças. Andar entre as peças era fazer aliança. Os líderes de Judá e de Jerusalém que andaram entre os pedaços do bezerro, entregarei aos seus inimigos. Seus corpos mortos se tornarão alimento para as aves do céu e os animais da terra. Ou seja, os corpos de vocês vão se tornar como os animais que foram partidos quando vocês passaram entre os animais e fizeram uma aliança comigo. Esse era o símbolo do que está acontecendo em Gênesis 15. Eles cortavam os animais, passavam, faziam aliança, faziam as promessas, e ali estava dizendo: essas são as consequências de se quebrar a aliança. É ser partido, é ser morto, é ser amaldiçoado. Então é isso aqui que está em Jeremias 34, 18, tão claramente sobre partir, passaram no meio, eu vou entregar vocês dessa forma. Você percebe? Naqueles dias eles não assinavam um juramento. Você pegaria um animal, mataria, cortaria, colocaria no chão, caminharia entre as peças, e o que você estava dizendo era: se eu não fizer tudo o que eu estou prometendo agora, que eu seja cortado como esses animais, que eu possa ser tão destruído quanto esses animais foram destruídos hoje, e que a minha carne fique no chão para alimentar as aves do céu. Foi exatamente o que Deus disse em Jeremias que ia fazer com eles. Isso, você vê, eu falei que era mais eficaz, porque é uma maneira muito mais eficaz da seriedade do que uma aliança, do que Deus chama de uma aliança. Era muito melhor, a gente pode achar bonito uma aliança no dedo, mas ela mostra um aspecto muito mais bonitinho, romântico, do que a realidade da quebra da aliança. Então, quando você faz isso, você estava preso, você agiu se colocando debaixo da maldição. Então, quando Deus disse: traga os animais, Abraão soube exatamente o que ia acontecer. Nós vamos fazer uma aliança. Ele perguntou: como é que eu vou saber que tu vai me abençoar? Como é que eu posso, minha âncora da minha alma, que vai basear toda a minha vida, eu vou sempre agir de acordo com ela e não com as circunstâncias, como é que eu vou saber? Deus disse: traga os animais. Por isso que ele já trouxe, ele partiu. E ele não podia imaginar o que ia acontecer naquele dia. Aqui está o que aconteceu, versículo 12: quando o sol estava se pondo, Abraão caiu num sono profundo, e uma espécie e terrível escuridão veio sobre ele. É difícil compreender tudo que está acontecendo. Ele adormece. No versículo 17 diz: quando o sol se pôs, a escuridão caiu,
e uma tocha, e um fogo fumegante com uma tocha ardente apareceu. Então, uma escuridão pavorosa cobriu Abraão de uma maneira esmagadora, como quando você está num ambiente, nem todos nós estivemos em ambiente assim, mas a gente pode imaginar que está totalmente coberto de fumaça. O que as pessoas dizem? Deita no chão, tenta pegar o ar que está lá embaixo. Você num ambiente totalmente escuro e cheio de fumaça, não enxerga nada, você fica desorientado. É por isso que as pessoas dizem, quando você for para um hotel, você chegou no hotel, vai passar, está de férias, a gente acaba esquecendo essas coisas. Sempre eles dizem, fecha o olho, imagine onde é a saída, pela escada, imagine você fazendo o caminho sem enxergar até chegar à escada, porque se tiver um incêndio, o elevador não vai funcionar, vai estar escuro e vai ter fumaça. Você tem que saber, sem enxergar, chegar à saída. Quase todo mundo é assim, chega, acha tudo muito bonito, vai dormir, e pegar fogo no hotel e ele morre. Mas por quê? Porque aquele ambiente carregado de fumaça, escuridão, é isso que dominou o ambiente ali, esse horror inacreditável, e era uma escuridão terrível. E dessa nuvem escura, Deus falou com ele coisas escuras. Deus falou com ele sobre seus descendentes. Deus falou que seus descendentes iam ser escravizados, iam ser levados para a escravidão, iam ficar 400 anos escravos, mas que depois Deus iria libertá-los. Então no versículo 17 diz, quando o sol se pôs e a escuridão caiu, apareceu uma fogueira fumegante, tem várias versões, com uma tocha flamejante. É muito difícil saber exatamente, os tradutores lutam, porque essas palavras são muito incomuns, elas aparecem de novo, essa palavra que traduz como fumaça e chama, apenas lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei, em que fumaça e chama cobriu a montanha. É uma teofania como aquela, incrível. E a presença de Deus, a Shekinah de Deus, muitas vezes ela expressa assim, como uma coluna da presença de Deus, uma nuvem de fogo, ou uma coluna da presença de Deus parecendo fumaça. Então foi grave, foi uma experiência incrível, era a presença de Deus, era terrível contemplar, olhar. Então ele diz que de repente, no meio da escuridão, um raio de luz e fogo apareceu e manteve a sua forma, e no verso 17, algo aconteceu que surpreende Abraão. Essa tocha passa entre os animais. Entre os animais. Ou seja, aquele corredor feito com as peças dos animais. É incrível isso. Deus estava se aliançando. Isso é o Evangelho. Isso é todo o Evangelho. Poucas visões, poucas partes de toda a Bíblia em um único flash mostra o Evangelho tão claramente quanto essa passagem. Não há nenhum lugar no Novo Testamento que num só flash você veja isso de maneira tão completa como está acontecendo aqui com Abraão. Agora você vê, há dois problemas para Abraão confiar em Deus, Deus ser a âncora em que fez a vida de Abraão ser aquela coisa constante sobre todas as circunstâncias. Havia dois problemas a serem resolvidos. O primeiro era: Senhor, como eu posso saber que tu vais fazer isso? Como eu posso saber que todas essas coisas grandes vão acontecer? Que tu vai dar uma terra para a minha descendência séculos depois que eu tiver morrido, e que muitos e muitos séculos depois da minha descendência vai vir um que vai salvar e vai redimir todas as coisas e o mundo. Como eu posso saber? É absolutamente surpreendente que Deus apareça e Deus passe entre as peças. Você sabe
o que Deus está dizendo a Abraão é a coisa mais incrível que você pode imaginar, porque era aquilo que o simbolismo de passar entre a tocha significava. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eu prometo te abençoar, e se eu não te abençoar, minha imutabilidade vai sofrer mutação. Se eu não te abençoar, que a minha imortalidade se torne imortalidade. Se eu não te abençoar, que a minha infinitude seja transformada em limitação. Que o meu poder infinito se torne em impotência. Se eu não te abençoar, que eu possa ser cortado como esses animais. Se eu não te abençoar, que eu possa ser destruído como eles. Se eu não te abençoar, que meu corpo possa ser despedaçado. Porque essa era a promessa, é assim que era a aliança. Agora, isso é incrível, mas isso não é tudo, porque isso já seria incrível. Como Deus pode fazer uma promessa dessa? Não é? Ou seja, eu vou te abençoar, eu vou fazer o que eu falei, isso pode ser a âncora da tua vida, isso é a âncora para tu enfrentar todas as situações. Você nunca vai andar controlado pelas circunstâncias, porque a âncora firme vai estar nisso, por causa dessa promessa. Agora, se você acha incrível, de certo modo, você diz: poxa, é verdade, mas eu sei, Deus, que tu nunca vai quebrar a sua palavra. Eu sei, tu passou entre os animais e tu está prometendo essas coisas incríveis. Minha imutabilidade se torna mutável, minha imortalidade, não é eu que sua vida possa morrer, mas é maravilhoso que tu tenha passado entre as peças, é inimaginável que tu tenha se manifestado e passado entre as peças, junto, numa relação com um homem, como um homem faz com outro homem. Mas o verdadeiro problema não é sobre ti, o verdadeiro problema é sobre mim. A aliança, um passava e o outro passava, e aquilo valia para os dois. E o que Abraão estava dizendo é o seguinte: eu não sei se eu posso passar, porque tu disse que tu serás o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Eu acredito que tu serás nosso Deus, mas como eu vou ser seu povo? Eu vou te decepcionar, eu vou falhar várias vezes. Você finalmente vai cansar de mim, você vai finalmente cansar do povo. Quantas vezes eu vou quebrar a promessa? E isso, quando se repetir, vai chegar uma hora que vai dizer: finalmente você vai desistir. Então, como essa promessa pode ficar firme? Tua parte, eu não tenho a menor dúvida de que tu há de cumprir mesmo, mas como algo pode ser totalmente inabalável se eu vou passar entre os animais? Aqui está a coisa que Abraão sabia e todos sabemos, não é? A partir daquele instante, e nós ao olharmos, só Deus passou entre as peças. Abraão nunca passou. Ele não disse: agora que eu passei, Abraão, é a sua vez, como seria comum. Eu estou me aliançando com alguém, eu passava entre os animais, fazia a promessa, agora o outro passa entre os animais, e agora nós estamos aliançados. As maldições da quebra daquilo estavam sobre nós. Quando você estuda a arqueologia daquela época, um rei maior, que tinha um rei vassalo, um rei que foi conquistado, eles passavam entre os animais, e os dois prometiam cumprir a sua parte, ou então o que aconteceu com os animais aconteceria com ele. Mas o que Deus disse para Abraão é o seguinte: eu vou passar por nós dois, essa é a aliança que eu faço contigo. Eu vou passar por mim e vou passar por você. É por isso que você pode fazer disso a âncora da sua vida. Eu vou passar por nós dois. Isso é o Evangelho. Isso é o melhor retrato do Evangelho.
Deus está dizendo: eu vou ser a garantia da minha parte, e eu vou ser a garantia da tua parte. Eu vou ser a garantia dessa aliança sozinho. A salvação e a fé cristã não é um esforço cooperativo entre nós e Deus, queridos. A aliança de Deus não é um esforço cooperativo entre Deus e o homem. Não é Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos, não é Deus cumpre aqueles que tiverem feito a sua parte. O Evangelho não é uma parceria entre nós e Deus, apesar do humanismo disfarçado do Evangelho que é pregado em nossa geração. A relação de aliança com Deus nunca foi, mesmo aqui onde estão sombras distantes da realidade que há de vir. Deus está dizendo: não é uma parceria, Abraão, só eu vou passar entre a tocha. Eu tomarei as maldições da aliança se eu não cumprir, mas eu vou levar as maldições da aliança se você não cumprir. Se o povo que eu escolhi não cumprir, eu vou levar a aliança. Se você não obedecer, eu vou receber a punição. Se você não obedecer, eu vou ser amaldiçoado. Se você não obedecer, eu vou morrer. É por isso que é garantida. É por isso que você pode colocar toda a sua vida nesta âncora. Abraão, eu vou te abençoar, mesmo que isso signifique eu morrer. Eu vou te abençoar, e em ti vou te abençoar aqueles, como Paulo diz, todos nós somos descendentes de Abraão em Cristo, né? Porque nele que foram benditas todas as pessoas de todos os lugares, ou seja, todo o povo de Deus reunido, os escolhidos de Deus. Ele está dizendo: eu vou te abençoar, mesmo que signifique que eu tenha que morrer, que eu tenha que ser partido, que eu tenha que carregar a maldição, porque a aliança realmente não pode ser quebrada, porque ela tem que ser cumprida, mas eu vou me responsabilizar pela minha parte, e vou me responsabilizar pela parte do povo que eu levanto. Agora, como esse Deus não pode ser sua âncora, queridos? Como a sua âncora ainda pode ser a sua aparência, o seu dinheiro, a sua saúde? Você vê que, por que a vida de Abraão foi essa vida que dominou as circunstâncias? Porque esse Deus para ele era real. Porque o Deus que prometeu a ele, disse que se fosse necessário sofrer as penalidades da aliança, ele sofreria. Abraão creu. Você crê? Há como crer e isso não ser a sua âncora? Você não percebe, séculos depois, aquela mesma escuridão que caiu naquele dia? Por exemplo, Marcos 15:33 diz: à sexta hora a escuridão veio sobre a terra, e na hora nona Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparastes? Deus está sendo partido, Deus está recebendo as maldições da nossa quebra da aliança. Deus diz: vocês podem crer, vocês só, todos aqueles que têm um coração, um novo coração, todos aqueles que são justos com o pai Abraão, ou seja, justificados pela fé, são pessoas que fizeram dessa realidade a sua âncora. Tudo pode estar balançando, tudo é água, como eu disse, casamento é água, filhos são água, trabalho é água, dinheiro é água, saúde é água, tudo está mexendo, são circunstâncias, logo tudo vai nos deixar, mas não a âncora. É isso que fez Abraão dominar a vida dele, em vez de ser dominado pelas circunstâncias. É isso que fez ele ter paz numa coisa que ia acontecer 400 anos depois. Era tão certo, era tão seguro. Você não pode dizer: eu tenho absoluta certeza que Jesus morreu na cruz, mas ao mesmo tempo agir como se isso não fosse a âncora. Não é crível. Então Isaías 53:8 diz: porque ele foi cortado da terra dos vivos, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido
Foi o que Deus tinha dito a Abraão: eu vou passar por mim, eu vou passar por você. Parecia naquele dia ser totalmente impossível. Como Deus pode ser partido? Como Deus pode morrer? Como Ele pode receber a maldição? Mas a maldição que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa teofonia, essa visão de Gênesis 15 é o Evangelho. O Evangelho. Sua mortalidade, realmente, sua imortalidade tornou-se mortalidade. É incrível. Ele é a própria vida. Sua imutabilidade sofreu mutação, é óbvio, não na sua divindade, mas nele como homem. O impossível tornou-se possível. Deus morreu na cruz. Deus foi cortado, Deus foi pisado na poeira, a escuridão caiu sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele tinha passado entre os animais, Ele fez a promessa: eu vou passar por nós dois, e isso vai ser a sua âncora. É impossível não cumprir, porque eu vou cumprir de qualquer maneira, ainda que isso custe eu descer do céu, eu me esvaziar, eu morrer. Agora, se Ele fez, como isso não pode ser verdade? Agora, então, como você pode não dizer crer nisso, e a sua âncora está em outras coisas? De tal maneira a âncora está em coisas que é água, que quando a água balança, a sua vida balança junto. Você passa a ser um membro da era da ansiedade. Então, primeiro de tudo, você vai ver que todos os seus problemas, todos os nossos problemas vêm porque você não confia na promessa de Deus, não é uma âncora para você. Você sabe por que você fica preocupado? Porque você não confia na sabedoria de Deus. Se você fingir que você fica preocupado, mas que ainda assim confia na sabedoria de Deus, você está se auto-enganando. Nós só nos preocupamos porque achamos que a sabedoria de Deus não vai controlar as coisas da maneira adequada. Você sabe por que você fica com raiva e amargo? É porque você acha que Deus não vai fazer justiça. Deus, por exemplo, a Bíblia nunca diz assim, que você não deve dar lugar à ira, porque Ele diz, porque Ele também não dá. Ele diz, não, minha é a vingança. Mas essa pessoa faz coisas terríveis e não acontece nada com ela. Você não acredita que Deus é justo? Mas essa pessoa viveu e morreu normal. E daí? Não foi no que Abraão creu, que 400 anos depois, Deus faria o que disse? Algum pecado deixará de ser punido, ou em Cristo, ou no inferno? Se você quer se vingar, ou se você é amargo, é porque você não acredita nisso. Você perdeu isso. Sabe, quando a gente... porque algumas pessoas dizem, eu não consigo me livrar desse sentimento, do ódio, porque você não confia na graça e no amor de Deus. Sempre assim. Na verdade, você sabe que é fácil falarmos em Deus, Ele não ser a âncora da nossa alma, mas não há nenhuma razão, queridos, para todos aqueles com os quais Ele deu ao seu Filho, igual quando Jesus orou, não oro pelo mundo, oro por aqueles que Tu me destes. Ele disse para esses, eu vou passar entre os animais por vocês, eu vou assumir a maldição, se eu não cumprisse o que é impossível, porque Deus nunca mente, mas vocês não vão cumprir, mas não é um esforço cooperativo, eu assumo as maldições da quebra da aliança, e como é eu que assumo, essa aliança não tem como funcionar, ela não tem como falhar, então você pode confiar totalmente, você não depende mais de nenhuma circunstância, você está seguro. Então, por que você escolhe fazer algo que você acha que vai te fazer feliz desobedecendo a Deus? Porque você não confia, lá no fundo,
que Deus pode satisfazer seu coração, e você acredita naquilo. Então, sua falta de controle, sua falta de autoestima, sua ansiedade, sua amargura, seja o que for, é porque sua âncora está na água, está balançando, está em algo volátil, não está na promessa, não está na aliança, no Deus que passou entre os animais, no Deus que realmente foi partido. Você precisa de uma âncora para a sua alma. Terapia não vai resolver. Como você consegue isso? Vá a Deus. Não é maravilhoso quando Abraão diz a Deus: olha, eu quero confiar e estar seguro, isso ser uma âncora para a minha alma, e eu viver, mesmo eu nunca vendo isso, viver uma vida estável em que eu domine as circunstâncias, não elas a mim, por causa dessa âncora. Deus não diz: como você se atreve a me questionar? Ele diz: não, prepara os animais, eu vou te dar razões absolutas para viver uma vida em que você esteja no controle e não as circunstâncias controlando a sua vida. Quando você começa a perceber como Abraão: olha, se essa aliança dependesse de mim, então vai ser um fracasso, eu não sinto que eu posso descansar em algo volátil como eu mesmo. Então Deus diz: você não vai passar entre a tocha, só eu vou passar, não há nada de volátil na aliança, eu vou assumir as maldições da sua quebra. É como aquele homem que Jesus disse: se você crer, e ele disse: eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Ou seja, o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, quando ele faz a gente perceber que nós mesmos não temos como crer e sermos constantes. Nós precisamos que Deus opere isso em nós, que Deus faça tudo. Então, quando as pessoas pensam que veem, elas são cegas, mas as pessoas que chegam à conclusão: eu sou cego, é porque o Espírito começou a mostrar a elas algo de verdade. Então ele disse: eu gostaria de crer dessa forma, ajude-me na minha incredulidade. Isso já é o início da obra do Espírito, nos fazendo ver que Deus precisa fazer tudo para nós. Por isso ele passou sozinho entre a tocha. Isso é o Evangelho. Quais são os seus problemas, para nós cantarmos esse último hino? Sabe, nós podíamos falar sobre a apologética, sobre a clareza racional de todas as coisas que apontam para Deus, mas o que Deus diz é que você precisa do Evangelho. Quando Abraão disse assim: eu quero ter certeza, eu quero que uma coisa seja a âncora da minha alma, para que nenhuma circunstância me abale, Deus apontou para onde? Para o Evangelho, para a aliança. Eu vou cumprir a aliança. É o Evangelho que é a sua âncora, Abraão. E Abraão não podia ver o Evangelho como você vê, ele não podia ver a cruz como você vê. Quando você está ansioso, com medo, você está querendo que Deus te diga alguma coisa, a única coisa que ele vai apontar para você é para a cruz, para a cruz. Essa é a sua âncora. Eu passei sozinho, eu recebi sozinho a punição, não é possível a aliança agora não levar até o fim. Essa é a única coisa segura na sua vida, todas as outras coisas são água. Se você apoiar-se nela, você vai viver ansioso e com medo. Mas se Jesus é quem ele diz que é, se ele morreu como morreu, se ele foi o Deus partido, se ele recebeu a maldição que estava sobre nós, porque Deus passou entre os animais, por mim e por ele, você tem que fazer exatamente o que Abraão fez. É por isso que quando a geração de Jesus pediu um sinal, ele disse: eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Ou seja, o Evangelho é o sinal para todos aqueles que vão viver uma vida que tem uma âncora. Eles vão estar firmados no Evangelho. Há uma âncora para você, uma âncora que nenhuma água, nenhuma tempestade, nenhum barco balançando, nenhum vento pode movê-la. Ela está além do véu. Foi Deus passando entre os animais,
e Deus recebendo a punição por eu não cumprir a aliança. Agora a aliança está lá, inquebrável. Deus derramou um inferno sobre si mesmo. Ele foi rasgado em pedaços, como os animais. Esta é a sua âncora. Se você quer outra, para lutar com seus medos, preocupações e ansiedades, você nunca entendeu o Evangelho. Talvez você vai ter que fazer o que o mundo faz, suas doses inúteis de terapia, para morrer no mesmo desespero que todo homem morre. E a cada problema, e a cada dificuldade, onde a água balançar, como a sua âncora é isso, você está balançando e assustado, porque você não tem a âncora que Abraão tinha, ou que nós vimos Davi, de forma que pelo resto das nossas vidas, é por isso que nós podemos viver uma vida para Deus. Alguém diz assim, mas e se não der nenhum resultado? Como assim? O que Abraão estava fazendo, Deus disse, olha, daqui a 500 anos vai acontecer algo por causa disso, isso é suficiente, porque ele tinha uma âncora. Então, se Jesus é quem é, ele diz que é, e você diz que acredita, se você teve uma visão verdadeira da aliança, de como Deus passou entre os animais, e como isso apontava para o Calvário, se você foi movido pela verdade do Evangelho, se você ganhou um coração para crer no que Deus fez, essa âncora nunca vai se mover, ainda que a terra e o mundo se abalem à nossa volta. Você vai dizer, Senhor Deus, Tu é meu escudo em todas as circunstâncias, porque a aliança está cumprida, está firme, ela não pode ser movida, eu sou completamente seguro. Então Deus não diz para nós, eu vim trazer a sua recompensa, Ele diz, eu vim como a sua recompensa, eu vim para te dar Cristo. Se você tem qualquer outra âncora que não é isso, todo o conselho do mundo vai ser inútil para você, todo o aconselhamento. Nós temos que ir diante de Deus sempre que qualquer coisa assim começa a saltar no nosso coração e dizer, eu tenho falhado, em enxergar Cristo, como eu digo nos hinos que eu canto, nas palavras que eu falo, e é por isso que eu estou assim, não é por causa das circunstâncias que eu estou, porque Tu se tornou mortal para morrer, porque eu quebrei a aliança, Tu foi partido, Tu foi moído, Tu pagou a penalidade, então qual o risco que eu corro agora? Que perigo pode estar sobre mim, se a minha parte da aliança foi paga por Ti, quando eu a quebrei? Como eu disse, o Evangelho não é um esforço corporativo entre o homem e Deus, e aqueles que Deus chamou para Ele mesmo, de forma nenhuma. A salvação e a fé cristã não são um esforço cooperativo, é Deus sozinho passando entre os animais, e isso, para aqueles que creram, é a âncora firme além do véu, tão firme que nada pode sacudir e balançar as nossas vidas e nos tirar do lugar firme. As circunstâncias vão mudar e nós vamos ficar firmes por causa da âncora. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos cantar um hino encerrando esse momento de culto. Esses dois, o Salmo que nós meditamos no domingo e esse capítulo, eles estão assim ligados, mas na verdade você viu, Gênesis 15 é uma grande teofania, é o Evangelho, se não entendermos isso, não entendemos o Evangelho, e nós sabemos que vivemos numa geração que pouco entendeu do Evangelho, apesar de falar muito a respeito dele.
Eu vou passar por mim e vou passar por você. E as penalidades da aliança, por quebrar a aliança, eu vou receber. Essa é a tua garantia de que você pode fazer disso a sua âncora eterna, segura e inabalável, para você estar no controle das circunstâncias e não ser controlado por elas. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela beleza, profundidade, doçura da tua palavra. Ela encanta não só a nossa mente, mas ela incendeia os nossos corações. Ela, Senhor Pai, enche a nossa imaginação. Ela preenche todos os cantos do nosso coração que a dúvida podia querer, Senhor Pai, se alojar. Ela expulsa, Senhor Pai, todos os medos. Quando nós estivermos, Senhor Pai, tentados a sentir medo, a nos sentirmos ansiosos, que nenhum de nós procure pensar o que devia mudar para a ansiedade ir embora, o que devia mudar para o medo ir embora, que todos nós possamos pensar: eu preciso do Evangelho. Eu preciso pensar no Evangelho, trazer o Evangelho, trazer de novo a lembrança. É por isso que teu Filho instituiu a ceia, para nós comermos do pão, para nós tomarmos do vinho, para nós lembrarmos: eu fui partido, o meu sangue foi derramado, a aliança foi cumprida, eu cumpri a tua parte, você não tem razão para estar com medo. Que nós possamos, Deus, não perder a razão pela qual nós celebramos a Santa Ceia. Que não deixemos, Senhor Pai, de a cada momento em que temores, dúvidas, ou ansiedades, ou depressões tentarem nos assaltar, atacarmos com o Evangelho, lembrarmos o Evangelho, descansarmos em Ti, com o Evangelho, porque não há resposta fora do Evangelho, para nenhuma dessas coisas. Todos nós precisamos acordar de manhã e pregar o Evangelho para nós mesmos. É por isso que a tua palavra diz que toda vez que a gente nos reunisse, devíamos comer do pão, devíamos beber do vinho, lembrar do Evangelho, lembrar que tu passaste entre os animais, que tu passaste sozinho, que tu passaste por ti e por nós, e que tu carregou as maldições da quebra da aliança, para que a firmeza da aliança seja a nossa âncora firme, segura, além do véu, de tal maneira que não há nenhuma possibilidade de nós estarmos em perigo, num mundo perigoso, volátil e de circunstâncias voláteis, como o Senhor Pai que nós vivemos. Todos nós estamos mudando da juventude para a velhice, da saúde para a doença e da vida para a morte, mas isso são só circunstâncias. Nada do que nos faz estar firme está sendo atingido por essas coisas, porque a âncora firme e segura está baseada, oh Deus, está além do véu, está em que tu passaste entre as rochas, entre as partes dos animais, e tu, Senhor Pai, passaste por ti e por nós, teu povo, e que ainda que tu tivesse que se tornar mortal, se tornar tudo aquilo que parecia impossível naquele dia, Abraão, tu se tornaria, e nós sabemos que foi exatamente o que aconteceu. Pelas nossas transgressões, Cristo foi partido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, e tu nos deste, Senhor Pai, veste de alegria, ao invés de um espírito angustiado. Nós te agradecemos. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como eu.
fiquei